Olá, graça e paz da série Teologia do Meu Quarto. Hoje vamos falar de um texto de Romanos. Eu tinha planejado outra coisa, mas estudando isso aqui eu achei maravilhoso para não compartilhar. Tô achando bonitinho esse caixinho que tá aqui. Vamos olhar lá na Palavra de Deus em Romanos 5. Especificamente alguns versos sobre tribulação. Diz no capítulo 5, a partir do verso 3 e 4 e 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência, experiência, esperança. E ora, esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. É um texto muito interessante. Eu estou lendo um livro chamado Lendo Romanos através da perspectiva oriental. Lembre-se que Romanos não foi escrito por uma perspectiva ocidental, isto é, o mundo oriental é o que a gente pensaria, talvez, não somente onde está o Oriente Médio, que, querendo ou não, onde originou o Evangelho, mas o pensamento ocidental ele é bastante racional. E a cultura é bastante individualista, enquanto que no tempo de Cristo a cultura era muito dividida em questão de o que a gente chama de shame and honor, que é vergonha e honra. E muitas coisas a gente pode talvez se relacionar, principalmente talvez na cultura brasileira no tempo antigo, onde existia envergonhar o nome da família, onde existia essa questão de honrar o nome da família. É bastante presente ainda em questões na Ásia, né, principalmente, e a Ásia compõe o Oriente Médio também, onde muitas pessoas são mortas, infelizmente hoje, por questão de honra e vergonha, né? Então, por exemplo, uma moça, digamos, num país da Índia, ela tem sexo antes do casamento, e vem alguém e mata ela. Aí a gente se escandaliza com aquilo, mas numa cultura de honra e vergonha é envergonhar o nome da família. E é nessa cultura que Paulo está escrevendo. Paulo não escreve numa cultura ocidental. E a interpretação desse texto, ele nos ajuda quando a gente começa a olhar essa perspectiva. Ele começa falando, e não somente isso, mas também nos gloriamos na própria tribulação. Essa questão de tribulação e a questão de honra e vergonha é muito interessante nos Romanos e na carta de Romanos. Em especial, ele falando aqui sobre a questão da tribulação, que ela não nos leva à vergonha. Quando você tinha naquela época, digamos, batalhas e reis e alianças, se você é uma pessoa que se aderisse a um rei que perdesse, ou um general, você traria desonra para a sua própria vida, porque você colocou a sua confiança e você passou por uma tribulação e um esforço ou uma guerra, e da qual você foi envergonhado. E você, então, é envergonhado pelo fato de que você não venceu. E Paulo aqui, quando ele está escrevendo aos Romanos, ele está colocando contraste onde as pessoas colocariam a honra delas, onde elas colocariam a esperança delas. E Paulo está falando aqui que nós devemos colocar não somente a esperança em Cristo, mas que a nossa glória ela está garantida porque Cristo, através da vergonha que ele passou à cruz e o sofrimento, ele foi glorificado. E nessa mesma esperança, ele quer nos lembrar que nós não fomos salvos apenas da punição, apenas do inferno, mas também nós seremos glorificados. E quando Paulo está falando isso, que ele diz aqui, né, nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que ela produz perseverança. E essa perseverança, experiência, esperança. É uma esperança, uma experiência de que, na verdade, em algumas traduções falam caráter, né? De um caráter de Cristo, de uma mesma identidade de Cristo. As pessoas podem, naquela época, colocavam a sua esperança em reis, em líderes, eles colocavam esperança no nome deles, porque numa cultura de vergonha e honra, toda a esperança é colocada em você conseguir honra para o seu nome.
seja isso através do dinheiro, seja isso através da fama, seja isso através da inteligência. E quando Paulo começa a colocar esse contraste, ele fala se as pessoas colocam esperança em coisas que no final do dia são passageiras e vão produzir de alguma forma vergonha. E a vergonha também implica condenação. E essa vergonha que implica condenação, Paulo está falando, essas pessoas colocam esperança em coisas que vão não só levá-las a failure, que em inglês que é, na verdade, elas não sucederem na sua esperança, elas também serão condenadas por aquilo porque é algo fútil e não glorifica a Deus. Deus reverte o ideal do mundo, que é conseguir honra através das coisas perceptíveis, e ele começa a falar que, na verdade, o cristão, através da vergonha que é para o mundo, que é através do sofrimento e das tribulações, Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho, eu não me envergonho das minhas algemas, porque isso produz glória. A esperança de Paulo é algo que ele vê no futuro. E ele sabe que essa esperança que ele tem não vai desapontar. Porque ela está em Cristo. E Cristo já deixou esse exemplo de que através do sofrimento dele, da cruz, que era vergonha para o mundo, trouxe, na verdade, eterna glória. E glória que não somente através do sofrimento de Cristo trouxe a ressurreição dos mortos, mas é uma glória que colocou ele à destra do Pai. Então, Paulo aqui, quando ele está falando para nós, ele está realmente nos mandando ou nos indicando que devemos ter o mesmo pensamento, de que através do sofrimento nós teremos glória, porque nossa vergonha que é diante das pessoas, diante das esperanças que o mundo coloca, na verdade é o contrário. Ele nos mostra que em Cristo essas coisas trazem vitória. Então, quando o mundo nos olha o cristão, ele pensa, poxa, esse não tem cara. No mundo oriental, você precisa ter cara. O que é ter cara? É você ter honra. É você estar com um nome bom na praça, como a gente diria. Ou é você estar atualizado, ou você parecer que está por dentro. Hoje, se a gente fosse traduzir o que significaria isso, seria, por exemplo, cristão é taxado de burro, cristão é taxado de tolo, é taxado de uma pessoa que coloca uma esperança num Deus que é de fantasia. Alguns chamam de mito, alguns chamam de historinha para boi dormir. E isso para o mundo é vergonhoso. Por quê? Para eles, a honra está em ter um bom emprego, uma boa carreira, sucesso, garantias que na verdade são fúteis, e são passageiras, que podem desapontar. E Cristo inverte isso. Ele inverte porque ele coloca valor em outras coisas. E é através do sofrimento, e por isso que Paulo diz nossa pequena e momentânea tribulação vai nos trazer eterna glória, é porque essas tribulações que parecem nos trazer vergonha, na verdade nos trazem eterno peso de glória. E aí ele continua, né? Ora, esperança não confunde. A tradução aqui é complicada, porque no grego ele faz um pouco mais sentido. Porque o amor de Deus, no grego ele tá escrito amor de Deus, mas se você for olhar, principalmente em Joel, ele quer dizer o nosso amor, né? O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. O que ele está querendo dizer que porque Deus nos deu o Espírito, nós amamos a Deus. Então, quando nós amamos a Deus, nós temos uma escolha. Em que lado nós queremos fazer? Nós queremos fazer parte dos que buscam a eterna glória ou nós queremos fazer parte dos que buscam nessa vida ter honra e glória? E Paulo está fazendo esse contraste. Ele sabia que as tribulações que os romanos estavam passando, comparando com a cultura da época, que era baseado praticamente em riquezas, em ter bom nome, em ter glória, ele desafia eles a colocar em perspectiva para quem eles estão sofrendo e qual será o fim do sofrimento deles. E eu acho que entender o contexto, e eu sempre enfatizo isso, é importantíssimo, porque quando nós entendemos o mundo de Paulo de honra e vergonha, e o mundo que ainda é muito assim na região da Ásia, que compõe também o Oriente Médio,
a gente começa a entender o que Paulo quer dizer aqui. Geralmente nós usamos esse texto como sentimento, como uma ideia filosófica, e não é assim no texto. Muito pelo contrário, ele está falando de algo que não fica no mundo das ideias, mas é algo que é real, é tático, é prático, e Paulo está falando isso de uma forma muito verdadeira, que não apenas fica no nosso mundo da mente, o sofrimento é algo bem físico. E eu espero que isso tenha ajudado você a entender um pouco mais esse texto. Eu talvez vou falar de outro tema que, na verdade, eu estava querendo falar sobre esse texto, mas que isso possa ter te abençoado a entender um pouco mais do contexto de Paulo. Deus abençoe.